Olá, alunos dominantes online! Nesta aula, nós vamos falar um pouco sobre textos não verbais em espanhol, mas, no geral, sobre textos não verbais, tá bom? Bom, então, muitos textos nas nossas provas são não verbais, ou têm algumas partes não verbais, como, por exemplo, nas histórias em quadrinhos. Histórias em quadrinhos, em espanhol, a gente chama de historietas, que pode ser aquela tirinha ou uma historinha um pouquinho maior, tá? Então, nessas histórias, muitas vezes se combina a linguagem verbal, que é o que está escrito, as falas dos personagens, ou alguma introdução, alguma coisa que vem escrito, e o não verbal, que é o desenho, que é a imagem. Então, toda vez que a gente mostra imagens na prova, a gente está falando de linguagem não verbal. Por exemplo, numa propaganda também, muitas vezes a gente tem linguagem não verbal, né? Uma propaganda impressa no jornal, numa revista, ou que está no outdoor, enfim. Muitas vezes tem uma imagem e tem algumas palavras também, né? Às vezes é só a imagem. Então, a gente precisa saber também ler os textos não verbais. Por quê, gente? Não é só porque é uma figura que a gente não vai dar atenção e achar, é só um desenho, não é importante, né? Muitas vezes esses desenhos, essas imagens, essas fotos são muito importantes para a gente conseguir compreender os textos, conseguir ler os textos. Às vezes é só isso que a gente tem como texto. Então, a gente precisa realmente saber compreender a linguagem não verbal, tá? Então, nós também devemos saber lê-los, os textos não verbais, e compreendê-los, tá? Bom, então, para falar de linguagem não verbal, eu trouxe para vocês a personagem Mafalda, que é extremamente importante, presente quando a gente fala de ensino de espanhol, né? Porque a Mafalda é argentina. Então, vocês já devem ter visto a Mafalda por aí, essa personagem, em algumas provas, em algumas questões. Ela não aparece só na prova de espanhol, ela pode aparecer na prova de português, na prova de humanas no geral, né, das disciplinas de humanas. Então, vocês talvez já conheçam, já tenham visto aí nas provas que vocês fizeram, ou simulados, ou provas anteriores que vocês já fizeram, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a Mafalda, por quê? Porque quando vocês se depararem com ela, tanto na prova de espanhol, se for o caso, quanto em outras provas, se vocês já conhecem um pouco da personagem, da história, fica muito mais fácil vocês compreenderem para fazer as questões, né, para entender os textos. Bom, então a Mafalda é uma das histórias em quadrinhos mais conhecidas do mundo ocidental. Não é só no Brasil, que faz aí fronteira com a Argentina, que está próxima da Argentina, que ela é conhecida, não. Ela é muito conhecida em vários lugares do mundo, tá? Ela foi criada pelo cartunista argentino Quino. Então, o nome do autor, do criador da Mafalda é Quino. E ele não foi criador somente da Mafalda. Ele tem outras histórias em quadrinhos também, além da Mafalda, tá? Mas a mais famosa, com certeza, é a Mafalda. Ela foi publicada entre os anos 1964 e 1973, ou seja, já tem bastante tempo, mas apesar disso, muitas das suas histórias permanecem atuais, muitas das situações ali do mundo, da sociedade, não mudaram tanto, infelizmente, né? Porque se faz uma crítica e essas coisas continuam acontecendo na nossa realidade atual. Durante alguns anos, a Mafalda foi publicada diariamente, ou seja, saiu uma nova história todos os dias no jornal El Mundo, em Buenos Aires. Periódico aqui significa jornal, tá? Então, no periódico El Mundo de Buenos Aires, que é a capital da Argentina. A obra toda, originalmente publicada em espanhol, né? Porque a Mafalda é da Argentina. A obra toda já foi traduzida para o português, então todas as histórias também a gente encontra em português, na internet a gente encontra tudo, né? Então temos a versão em espanhol, a versão em português e em outros idiomas também.
O personagem saiu em diversas campanhas sobre os direitos humanos, inclusive direitos das crianças. Então, o Quino, quando ele parou de escrever a Mafalda, sempre pediam muito para ele voltar a escrever a Mafalda. Mas ele só voltou a escrever a Mafalda em alguns casos específicos de campanhas para os direitos humanos e direitos das crianças. E depois que ele deixou de escrever as histórias, ele nunca mais voltou. Em Buenos Aires, inclusive, tem uma praça chamada Mafalda, em homenagem ao personagem, e também tem esse banquinho com a Mafalda, e virou um ponto turístico em que as pessoas vão ali tirar foto, né, e faz uma fila para tirar foto com a Mafalda, de tão famosa que ela se tornou em vários lugares do mundo. Então, as pessoas vão em Buenos Aires e querem ir lá tirar sua foto com a Mafalda. Bom, aqui temos os personagens principais das histórias. Temos o Felipe, Manolito, Susanita, que são amigos da Mafalda. Também a Libertad, que também é amiga da Mafalda. Aqui no centro temos a Mafalda, que está sempre aí com esse lacinho, um vestidinho e uma sapatilha. Ela muda de roupa, tá, gente? Não é igual a Mônica, que tá sempre com a mesma roupa, não. Ela tem diferentes vestidos e laços, mas é sempre nesse estilo. Lacinho e vestidinho. A estampa muda, mas é sempre o mesmo estilo. Os pais da Mafalda, o Guia, que é irmão da Mafalda, irmão menor, e o Miguelito também é amigo da Mafalda, tá? Então, a Mafalda é uma menina de 8 anos, então ela não mudou de idade aí nesse tempo, é uma menina, uma criança, muito idealista, muito crítica, curiosa e inteligente. Ou seja, ela tem uma visão do mundo um pouco diferente do que a gente poderia imaginar de uma criança de 8 anos, porque ela sempre faz críticas, faz perguntas, questiona sobre várias coisas, de como o mundo funciona, como a sociedade funciona, por que as coisas são como elas são, né? Então, ela é muito crítica, muito curiosa e também muito inteligente. Ela faz parte de uma família de classe média argentina, então o autor se preocupou em retratar a classe média argentina. E ela ama os Beatles e odeia sopa. Por que é importante a gente saber disso? Porque em vários quadrinhos ela fica falando que odeia sopa. Então, é importante que a gente saiba para conseguir interpretar e entender bem essa característica dela. A mãe e o pai. O pai não é nomeado, né? Não se diz o nome dele em nenhuma história. E ele é um característico funcionário de escritório, tá? Então, aqui, empleado de oficina. Oficina, em espanhol, significa escritório, em português. Então, ele é um funcionário de escritório, né? Vai trabalhar todos os dias naquele horário comercial, enfim. Classe média, a característica da classe média. A mãe se chama Raquel, a mãe é nomeada, né? E ela é uma típica dona de casa, em espanhol, ama de casa. Então, ela fica em casa cuidando dos filhos, fazendo a comida, limpando a casa, cuidando da casa, enfim. E tem várias histórias em que aparece a Mafalda perguntando alguma coisa para ela, falando alguma coisa com ela, enquanto ela está aí fazendo as tarefas de dona de casa. Temos o irmão Guille, que é mais novo que a Mafalda, faz muitas travessuras, e quando ele é bebê, ele está sempre de chupeta e fala com problemas de pronúncia, ou seja, é a linguagem do bebê, né? Ele fala um pouquinho errado com a linguagem do bebê. Que, claro, isso é transmitido na escrita do quadrinho. Os amigos da Mafalda. O Felipe é ingênuo, sonhador, vê a vida de uma maneira simples, sencilla, em espanhol é simples. Ele não gosta muito de estudar, ele tem dificuldade em estudar e ele é vizinho da Mafalda. O Manolito é filho de um comerciante de bairro, então o pai dele tem ali uma lojinha, uma vendinha, e ele representa as ideias capitalistas e é a caricatura do imigrante gallego. O gallego é o imigrante que veio da Galícia, que é uma região da Espanha, para morar na Argentina. E ele quer ser dono, o sonho dele é ser dono de uma rede de supermercados. Porque o pai tem uma lojinha, né, uma vendinha, ele quer ter um negócio maior do que do pai, quer ter uma rede de supermercados.
A Sussanita é a amiga da Mafalda que a gente poderia dizer que é o oposto da Mafalda, né? Ela é tismoça. O que é tismoça? É fofoqueira, prejuiciosa, preconceituosa, vanidosa, vaidosa, egoísta. Tudo que a Mafalda não é, né? E ela quer ser uma mulher tradicional, se casar, ser mãe e ter uma boa posição social. Então, ela quer alcançar uma boa posição e ser uma mulher tradicional, principalmente pensando aí na época, né, anos 60, anos 70 do século 20. O Miguelito, ele pensa sobre a realidade, é inocente e faz as típicas queixas de uma criança, de um menino, né? Então, ele está sempre reclamando de alguma coisa, típico de uma criança. A Libertad é a última a entrar ali no grupinho. Pandilha é a turminha, o grupinho. Então, ela é a última a entrar, é a última amiga que eles conhecem na história. Ela é baixinha, crítica e fala de temas sociopolíticos com a Mafalda. E ela busca uma revolução social. Então, ela é mais crítica ainda do que a Mafalda, né? Ela tem uma visão ainda mais de problematizar tudo do que a Mafalda. Bom, então a gente vai ver algumas histórias em quadrinhos e é importante vocês terem essas diretrizes para todos os textos não verbais que vocês forem ler. Não importa se é história em quadrinho, se é charge, se é fotografia, se é imagem, se é desenho, enfim. Qualquer texto não verbal, vocês precisam pensar nesses pontos que a gente vai ver agora. Então, em cada história em quadrinho que a gente vai ver, vocês vão identificar os personagens e descrevê-los, tanto fisicamente, como o que eles estão fazendo, qual é a expressão facial deles, porque isso faz muita diferença, né? Isso cria um significado na leitura da imagem, a expressão facial dos personagens. Identificar também o ambiente e descrevê-lo, onde eles estão, como é esse lugar que eles estão. Que ação os personagens estão praticando em cada quadro, às vezes de um quadro para o outro. O que eles estão fazendo muda, a ação deles muda, então vocês vão identificar isso também. Que mudanças tem de um quadro para o outro. Observar os balões, tem alguma mudança no balão, o que significa? A gente sabe que tem o balão da fala, o balão do pensamento, são diferentes, né? Tem algumas mudanças, às vezes, na letra, quando o personagem está com raiva, está gritando, fala palavrão, tem ali aqueles símbolos que significam isso. Aí, depois, vocês vão ler a parte verbal e descrever o que vocês entenderam. Percebam que até aí a gente ainda não tinha lido a parte verbal, né? A gente tem o costume, até né, a mania de sempre começar a ler pela parte verbal, pelas palavras. O que chama a atenção a gente primeiro são as palavras. Por quê? Porque a gente já está muito acostumado a não dar muita importância para a imagem, a não fazer realmente a leitura da imagem. Então, vocês precisam se esforçar para mudar um pouquinho isso. Prestar muita atenção na imagem e depois ler a parte verbal. Por quê, gente? A gente está falando, no caso do espanhol, a gente está falando de uma língua estrangeira, né? Então, pode ter ali uma palavra ou outra que você não entenda. Mas a imagem pode te ajudar e muito a entender aquela palavra que você não estava entendendo. A imagem complementa o significado das palavras, tá? E também vocês vão avaliar se é uma história humorística, uma história crítica, reflexiva ou os dois e justificar. Muitas vezes a gente tem os dois, né? Numa história em quadrinhos a gente tem humor e a gente tem uma crítica, uma reflexão. E também vocês vão pensar em qual quadro se concentra o humor e a crítica e reflexão da história e justificar. Então, gente, isso é muito importante não só para a leitura de quadrinhos, mas para a leitura de qualquer texto não verbal, tá? Então, vamos começar aqui com essa primeira história. A gente tem, né, vamos começar mais ou menos pela análise que eu sugeri, né? Temos aqui a Mafalda no primeiro quadro. O que ela está fazendo? Ela está lendo, dá para perceber que ela está lendo um dicionário, está escrito aqui, dicionário.
Ela não está muito feliz, ela está com cara de que está analisando ali, de que está prestando atenção no que ela está fazendo. Parece que ela está no seu quarto, temos aqui a cortina, né? Então, no quarto ou na sala, ela está apoiada numa almofada. E aqui parece que está de dia, pela janela dá para ver que está de dia. Depois temos Mafalda com o livro já fechado, o dicionário já fechado, ela está em pé aqui do lado da almofada e ela está rindo muito. Aqui temos Mafalda sentada à mesa com seus pais, seu irmão. Aí já está à noite, podemos ver pela janela que está à noite, já temos a lua, o céu escuro. E Mafalda continua rindo muito, seus pais estão assustados e seu irmão também, né, com aquela cara de assustados, expressão facial. Percebam como é importante a expressão facial, né? Olhando aqui incrédulos para Mafalda. E aqui os dois já estão de pijama, colocando os dois filhos para dormir, né? O guia está na sua cama, Mafalda em sua cama, ainda rindo muito, e os três ainda assustados com a reação da Mafalda. Aqui, gente, a gente só tem um quadrinho que tem algo escrito. Então, todo o resto é leitura de imagem, tá? A gente realmente precisa ler, perceber a imagem. Onde eles estão? Aqui é na sala de jantar, aqui é no quarto, né? A gente precisa perceber tudo isso, a roupa que eles estão vestindo, a expressão que eles estão tendo, para entender o que realmente aconteceu. Agora vamos para o escrito, que na verdade é uma definição do dicionário da palavra democracia. Em espanhol é democracia, tá? Não tem acento. E diz, del griego demos, pueblo, e kratos, autoridade. Gobierno em que o pueblo ejerce la soberania. Então, isso Mafalda está lendo no dicionário. E aí ela começa a rir e ela passa o dia inteiro rindo, né? Então, a gente percebe aqui que tem uma parte humorística, sim, na imagem, né, na história, que é o fato dela ter ficado rindo o tempo todo, os pais, o irmão não estarem entendendo nada, né? Mas também tem uma parte crítica muito grande, que é o motivo da risada dela, né? Ela ri porque ela percebe que a definição do dicionário de democracia nada tem a ver com o que realmente acontece nas sociedades ditas democráticas, né? O governo em que o povo exerce a soberania, não, isso não acontece. Por isso que ela ri tanto. Ela percebe a ironia de ter essa definição para a palavra democracia versus o que realmente acontece na realidade. Então, vocês percebem que aqui ler a imagem, compreender bem a imagem é extremamente importante. E também conhecer a personagem nos ajuda. Não que a gente não entenderia nada se a gente não conhecesse a Mafalda, seus pais, seu irmão, mas quando a gente já conhece, a gente sabe que a Mafalda é uma menina muito crítica, muito reflexiva. A gente já sabe quem são os pais dela, quem é o irmão dela. E aí fica mais fácil realmente entender, tá? Aqui temos outro quadrinho, outra tirinha, em que Mafalda está interagindo com a Sussanita, sua amiga Sussanita, que é aquela que a gente viu que é fofoqueira, é egoísta, né? As duas estão aqui, parece que estão na rua, num local indefinido, mas que é a rua. Quando o local não aparece muito, gente, é porque não vai fazer muita diferença onde elas estão. Mas aqui dá para ver que não é dentro de casa. No início elas estão sorrindo, né? Estão felizes. No segundo quadro já muda. A Sussanita continua rindo, a Mafalda fica com uma cara de assustada, de espantada. No terceiro quadro, a Sussanita já está com uma expressão de soberba. E a Mafalda fica tão sem palavras que até a boca dela desaparece aqui do desenho. No último quadro, a Mafalda está indo embora triste e a Sussanita fica chorando. Então, a expressão delas muda completamente de um quadro para outro. E sem a gente ler nada, gente, a gente já percebe que aconteceu aí uma briga, que aconteceu uma discussão. Elas estavam felizes conversando, do nada elas começaram a chorar. Ou seja, houve aí algum descontentamento entre as duas, né? Então, vamos ler os quadrinhos.
A Susanita começa falando: quando sea grande, quero ter muitos vestidos. E a Mafalda fala: e eu muita cultura. A Susanita diz: te levam presa por sair à calle sem cultura? Então, te levam presa por sair na rua. Calle é rua, tá? Na rua sem cultura. E ela fala: não. E ela fica assim, meio sem graça, meio pensando, né? Meio espantada com essa pergunta. Porque, gente, é muito clássico, é muito típico, quem conhece os personagens, de entender, né? Que a Susanita quer ter muitos vestidos e a Mafalda quer ter muita cultura. É bem característico delas. E aí a Susanita sai com essa frase para mostrar que é mais importante ter vestidos do que ter cultura. Ela fala: te levam presa por sair na rua sem cultura? E a Mafalda fala: não. E a Susanita vem ainda mais desafiadora, ainda mais soberba, falar: provar sair sem vestido. Ou seja, prove, tente sair sem vestido, né? Para ver se não vão te levar presa. Aí a Mafalda fica quieta, né? Fica surpresa, sem palavras. E aí depois ela diz: es muy triste tener que pegarle a alguien que tiene razón. É muito triste ter que bater em alguém que tem razão. E ela sai triste e a Susanita fica chorando. Ou seja, ela bateu na Susanita, a Susanita fica chorando, mas a Mafalda reconhece que ela tem razão, que se alguém sair na rua sem cultura, não é preso, mas sair sem vestido é preso. Então, novamente, né, temos aí o humor da situação, mas também temos a reflexão. As tirinhas da Mafalda geralmente são muito críticas, muito reflexivas. Então, temos aí a reflexão da importância na nossa sociedade que se dá à cultura, né? Que normalmente se dá muito mais importância a coisas materiais, por exemplo, vestido, né? Do que a cultura. Então, muitas vezes as pessoas querem mais ter uma aparência, né, uma aparência que mostre que elas, né, têm uma posição social, uma posição econômica e não se importam tanto com ter cultura. Então, aqui temos também uma reflexão sobre esse assunto. Bom, aqui eu vou começar a trazer para vocês algumas questões que já apareceram em provas com as tirinhas da Mafalda. Então, são questões de provas de espanhol, né? Essa aqui é da prova da UERJ, mas as outras são da prova do Enem, que já apareceram com tirinhas especificamente da Mafalda. Então, aqui nós temos essa tirinha em que Mafalda está conversando com o seu amigo e os dois estão novamente lendo o dicionário. Aqui parece que eles estão na sala de casa, né? Tem aqui essa plantinha. E eles estão no início curiosos. Aqui a Mafalda fica espantada com alguma coisa. Aqui ela já fica chateada. Novamente ela fica sem palavras, a boca desaparece. E o amigo parece que está um pouco surpreso, né? E na última tira a gente não tem os mesmos personagens que nas três primeiras. Nós temos a mãe da Mafalda, que está na cozinha. E ela está indo jogar o lixo, né? Ela está aqui com a sua pazinha com a poeira que ela varreu. A vassoura também está na mão. Está indo jogar o lixo e o que ela encontra no lixo? O dicionário. E ela fica aqui com um ponto de interrogação no balãozinho do pensamento. Ela fica pensando o que isso está fazendo aqui, né? Por que isso está aqui? Então, vamos ler para entender. A Mafalda começa falando no... E ele fala: no, el diccionário não disse que seja mala palavra. Não, o dicionário não fala que é uma palavra ruim, que é uma palavra, que é um palavrão, né? Mala palavra pode ser uma maneira de dizer um palavrão, uma palavra feia, né? Aí ela fala: e que é uma asquerosidade imunda? E não disse que é uma asquerosidade imunda? Então, ela pergunta: e que é uma asquerosidade, ou seja, uma nojeira, né? Uma nojeira imunda. O dicionário não fala que é uma nojeira imunda, ele fala: não, tampouco. Não, também não diz isso. Aí ela fala: não pode ser, lê, a ver. Então, ela fala: não pode ser, não é possível que eu não diga isso. Lê, vamos ver se é isso mesmo.
Aí ele leu a definição da palavra que eles estavam procurando. Aí ele fala, sopa del alemán soup, prato de caldo com pão, pastas, féculas, etc. Então, eles estavam vendo a definição de sopa. Lembram que a Mafalda odeia sopa? Então, ela estava achando que o dicionário diria que era um palavrão ou que era uma nojeira, uma coisa imunda, e o dicionário não diz nada disso, né? Diz só que é um prato de caldo com pão, massas, féculas, etc. E aí, o que ela faz? Ela joga o dicionário no lixo, porque o dicionário não trouxe a definição que ela esperava para essa palavra. Então, novamente, a gente pode ver que tem o humor, né? Mas também tem uma certa crítica, né? Tem essa questão de não achar exatamente o que ela esperava. Mas nessa tirinha em específico, o que predomina é o humor, tá? Nesse quadrinho em específico. Bom, e aí tivemos essa pergunta. Por la escena apresentada na última vinheta, se pode deduzir que Mafalda tira seu dicionário à la basura por quê? Então, pela cena apresentada na última vinheta, ou seja, na vinheta que tem a mãe da Mafalda, né, no quadrinho que tem a mãe da Mafalda, podemos deduzir que a Mafalda joga o seu dicionário no lixo, por quê? Tirar significa jogar, tá? E basura significa lixo. Então, por que ela jogou o dicionário no lixo? A. Duda del sentido atribuído à la palavra. Dudar é duvidar, tá? Então, duvida do sentido atribuído à palavra. Se opone a lo dicho por su amigo. Se opõe ao que o amigo disse, né? Ao que foi dito pelo amigo. C. No logra razones contra la sopa. Lograr é conseguir. Então, não consegue razões contra a sopa. E D, quer surpreender a sua madre, quer surpreender a sua mãe. Então, aqui no caso, ela jogou o dicionário no lixo porque ela não conseguiu justificar o seu ódio pela sopa, né? A letra C, ela não conseguiu encontrar no dicionário alguma coisa que mostrasse que a sopa era uma coisa nojenta, era uma coisa imunda, que era um palavrão. Então, ela achou que o dicionário, né, estava errado e jogou fora, né? Não conseguiu ali justificar o seu ódio pela sopa através do dicionário, tá? Temos aqui, essa foi tirada de uma prova do Enem, tá? Então, temos aqui o personagem Felipe, o amigo da Mafalda, falando, né, com essa postura meio envergonhado, meio tímido, falando, no dejes para mañana el tratar de encajarle a outro lo que tengas que hacer hoy. Ou seja, não deixe para amanhã tentar encaixar em outra pessoa o que você tiver que fazer hoje. Bom, é uma tirinha também humorística, né? Tem um pouco de crítica, né, no fundo, mas tem o humor. E a questão diz, é comum fazer trocadilhos com ditos populares para recriar sentidos. A gente reconhece, né, esse início do ditado popular, não deixe para amanhã, a gente já imagina, né, o que você pode fazer hoje. Mas aqui ele mudou o ditado, né, e recriou o sentido do ditado. Na reflexão do personagem Felipe, a expressão tratar de encajar-lhe significa, então, essa parte, ele tratar de encajar-lhe a outro lo que tengas que hacer hoy. Hoy significa hoje, tá, gente? Então, essa expressão tratar de encajar-lhe significa o quê? A. Encaixar em outro dia a tarefa de hoje. B. Delegar a outras pessoas os seus afazeres. C. Ser incapaz de concluir seus afazeres a tempo. D. Aceitar suas atribuições sem questioná-las. E. Adiar uma tarefa para realizá-la melhor. Então, no caso, é a letra B, né? Delegar a outras pessoas os seus afazeres. Então, não deixe para amanhã tentar encaixar a outra pessoa o que você tiver que fazer hoje. Então, é como se fosse tentar empurrar para outra pessoa, né? Significa mais ou menos, não deixe para amanhã tentar empurrar para outra pessoa o que você tem que fazer hoje.
né? Então, tá falando de mandar outra pessoa fazer uma obrigação que é sua. Então, mudou completamente o sentido do ditado popular, né? Com esse trocadilho. Trouxe humor para a tirinha, para a imagem. E também, claro, traz uma reflexão se a gente pensa nas pessoas aí que estão sempre tentando, né, mandar outra pessoa fazer alguma coisa que elas têm que fazer, né, tentando jogar para outra pessoa. Temos essa outra questão que também foi questão do Enem, em que temos novamente Mafalda e Sussanita conversando, né? Novamente aqui parece que elas estão na rua, aqui na vizinhança, perto da casa delas, né? Aqui elas já estão sérias, elas não estão sorrindo em nenhum momento. Aqui a Sussanita parece que está ali contando, considerando alguma coisa. Mafalda continua surpresa, espantada, olhando para ela. Aqui no terceiro quadro é a Sussanita que fica um pouco surpresa. E aqui no último, ela está ali levantando o dedinho, considerando algum outro ponto. Vamos ler aqui o que elas estão falando. Então, começa com a Sussanita dizendo: Me revientan los tipos que piensan que la mujer es inferior. E a Mafalda diz: Será que, mais que nada, la ven en tareas domésticas? Então, ela fala que ela não gosta, né, de ser... Dos caras, das pessoas que acham que a mulher é inferior. E a Mafalda fala que provavelmente é porque as mulheres geralmente são vistas fazendo tarefas domésticas. Infelizmente, isso na nossa sociedade ainda não mudou, né? Quer dizer, muitas mulheres não fazem as tarefas domésticas sozinhas, né? Mas a maioria das vezes, as mulheres ainda fazem tarefas domésticas e na maioria das vezes a nossa sociedade ainda vê as pessoas que fazem tarefas domésticas em algum sentido como inferior ou veem as tarefas domésticas como algo menos importante, apesar de ser uma coisa muito importante e que não tem nada de negativo, né? Aliás, é uma coisa necessária para todos, né? Fazer comida, ter o que comer, ter a casa arrumada é uma necessidade de todos. Então, a Sussanita continua. Y bueno, es que para eso estamos las mujeres. Al fin de cuentas, una mujer que no cocina, que no plancha, que no lava, ni limpia, ni nada de eso, es menos mujer. Que diablos. Então, ela fala que as mulheres têm que fazer mesmo essas tarefas domésticas, porque uma mulher que não cozinha... Planchar é passar roupa, tá? Então, não passa, não lava, não limpa, é menos mulher. Ela fala isso. Então, é o pensamento da Sussanita, é esse tipo de pensamento, tá? Aí a Mafalda diz: según vos, una mujer que tenga cocinera, lavandera, mucama y demás, ¿es poco mujer? E aí a Mafalda pega no ponto fraco da Sussanita quando ela questiona, né? Uma mulher que tiver cozinheira, lavadeira, empregada, né, empregada doméstica, é pouco mulher? Porque a Sussanita, ela quer ser uma mulher típica, mas ela também quer ser uma mulher de classe social boa, né? Ela quer ter funcionários trabalhando para ela. Então, ela fala, se você tiver alguém que faça tudo isso para você, cozinhar, lavar, arrumar, você vai ser pouco mulher ou você vai ser menos mulher? Aí a Sussanita levanta o dedinho dela, ela fica um pouco sem graça aqui, percebam pela expressão. Mas ela levanta o dedinho dela e fala, momentito, una cosa es la mujeres y otra el status. Então, ela separa, né? Ela fala que uma coisa é a mujeres, ou seja, a característica típica da mulher e outra o status. Então, se você tiver status, tudo bem. Se você tiver condições de ter alguém para fazer tudo para você, você não vai ser menos mulher por causa disso, né? Essa é a desculpa, essa é a justificativa que a Sussanita dá para não ficar incoerente, porque ela fala que uma mulher que não lava, que não cozinha, é menos mulher, mas se ela tiver alguém para fazer tudo isso para ela, é status, não significa que ela é menos mulher, né? Então, temos a questão. A personagem Sussanita, no último quadro, inventa o vocábulo mujeres. Vocábulo é a palavra, né? Ela inventa essa palavra
utilizando-se de um recurso de formação de palavra existente na língua espanhola. Na concepção da personagem, o sentido do vocábulo mujeres remete a falta de feminilidade das mulheres que não se dedicam às tarefas domésticas, valorização das mulheres que realizam todas as tarefas domésticas, C. Inferioridade das mulheres que praticam as tarefas domésticas, D. Relevância social das mulheres que possuem empregados para realizar as tarefas domésticas, e independência das mulheres que não se prendem apenas às tarefas domésticas. Então, o que ela quis dizer com mujeres? É a característica típica da mulher, né? Que se ela tem alguém para fazer as tarefas domésticas por ela, ela não perde essa mujeres. Então, a resposta é a letra B, valorização das mulheres que realizam todas as tarefas domésticas. Então, a característica da mulher, de acordo com o pensamento da Susanita, é poder fazer todas as tarefas domésticas, saber fazer, mas se ela tiver alguém para fazer por ela, tudo bem. Bom, gente, então nós vimos aqui a importância de ler as imagens, a importância de compreender, de prestar atenção nos detalhes dos textos não verbais, além de prestar atenção na leitura das palavras, tá? Então, quando vocês estiverem fazendo qualquer prova de qualquer disciplina que tiver algum texto não verbal, que tiver alguma imagem, alguma combinação entre texto verbal e não verbal, que é o que acontece nas tirinhas, não deixem de prestar atenção também nessas imagens, porque isso pode fazer toda a diferença na hora de ler e interpretar os textos das provas, tá bom? Então, não se esqueçam que a imagem não está ali só para ser bonitinha, só para fazer decoração, mas tem o seu significado também, tá bom? Então, até a próxima aula. Obrigada!